Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Azote e no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre One Piece Infection. As animações foi criado por Watsugi-chan. Deixarei os créditos para ele na descrição. Passem lá. De início, é possível ver Chopper curando Zoro de uma mordida. E algo de estranho está na cara de Zoro. Bom, eu vou explicar para vocês o que são isso. Essas manchas são coágulos alaranjados de peste que aparecem no corpo de pessoas que estão infectadas, que no caso o Zoro está no estágio 1. Já que não sabemos o que é a infecção, vamos avançar um pouco na história. Chopper diz para o Zoro que a situação está ficando cada vez mais feia e que esse coágulo está cada vez aumentando. Chopper tinha pensado num plano, que era poder pegar uma faca e cortar fora esse coágulo, mas não deu muito certo, ela regenerou automaticamente. Então Chopper manda Zoro descansar, pois agora ele vai atrás de outro paciente que está atrás de uma porta bloqueada. E ao entrar lá dentro, o Sop, pelo visto, não está nada bem. Até porque se a gente olhar com atenção, ele tem patas aracnídeas, um pouco de coágulos alaranjados e um grande coágulo alaranjado que pode se tratar de um núcleo. O Sop pergunta para Chopper o que ele está fazendo no quarto dele. E Chopper diz que queria ajudá-lo sobre essa sua doença. Mas o Sop diz que está tudo bem, que não está acontecendo nada e segura Chopper. Chopper então espirra um tipo de líquido que meio que altera o Sop de alguma maneira. Chopper passou uma boa parte do seu tempo analisando todo o corpo de Usopp para tentar achar algum jeito de curá-lo ou diminuir essa infecção. E lá fora está Nami, toda equipada contra esse vírus. Chopper vai até ela e começa a conversar sobre como vai ser o futuro dessa vida. Assim, acabando o primeiro episódio. O segundo episódio mostra Luffy dormindo, até que alguém entra no seu quarto e quem estava lá era o Usopp. E ele pergunta como está a noite e fala que está muito nervoso. Luffy fica sem entender nada e isso acontece. Just let me take a bite out of you. A tidbit of meat. Nami aparece e joga água na cara do Usopp, assim terminando o segundo episódio. O terceiro episódio pra mim é um dos mais aterrorizantes. Se você é muito sensível a animais, eu não recomendo assistir essa parte. No terceiro episódio nos mostra que os chapéus de palhas estavam ficando sem alimentos e Sandy só pensou em uma coisa. Sim, usar o Chopper para fazer um banquete. Sandy parece desesperado e ele começa a lembrar de tudo, todos os momentos que eles viveram juntos. Chopper começa a se despedir, falando que a jornada foi incrível e que espera tudo de bom para eles e que ele dure bastante. Com isso, Sandy Tá, essa cena foi muito pesada. Usar o Chopper como comida de emergência foi algo que pegou muito no coração. Imagina se isso acontece no anime de verdade. No episódio 4 nos mostra mais a origem dessa praga, nos dizendo que tudo começou através de uma Akuma no Mi, que se chama Shuma Shuma no Mi. Já que essa U foi criada por um alemão, basicamente se traduz Praga Praga no Mi, ou seja, a fruta da praga. E se um ser humano comer essa fruta, não terá um destino muito viável. Ela se trata de uma fruta mítica, mas não sabemos muito sobre a sua origem. Mas sabemos que a sua doença se espalhou pelo mundo todo,
De ilha em ilha e peixe peixe. Hey, look at me, you redhead bastard! Who am I talking to? Talk the fuck! Okay, you know what? Shut up. Just shut up. You can't escape. Darkness, it consumes us all. What? What are you talking about, fool? What kind of darkness? Are you okay with your head? Oh, I'm perfectly fine. But you should be worried, because this plague is nothing compared to what is coming. What do you mean? What's coming? What is coming if even this major epidemic is nothing? Something much more, much worse. Something that will bring even the strongest warriors to their knees. And when that appears, all hope will vanish, and death will reign supreme. Como podemos ver, Shanks já tá com a sua sanidade muito baixa. Ele parece saber de algo que pode ser bem pior que a praga em si. Buggy acaba discutindo com Shanks, dizendo que tudo o que ele estava dizendo era mentira e que ele não passa de um pirata inútil. Shanks diz que é por isso que ele criou um bando, para descobrir a verdade sobre essa praga. Nesse universo, parece que descobrir a cura da praga era bem melhor do que o valor do One Piece. E o Shanks estava preocupado com essa praga. E não só ela, o que ele também diz ser o pior. Buggy dá um soco no Shanks e Shanks saca sua espada. Buggy, vendo que a situação não tá nada bem, ele foge dali. Em uma noite totalmente escura, em um quarto no navio do bando Chapéu de Palha, estava Sandy pensando sobre a vida. Ele estava muito triste e preocupado com o que ele tinha feito com o Chopper. E lá no alto, no grande telhado, era possível ver uma corda amarrada. E Sandy, analisando muito, ele teve uma grande ideia. Zoro impede que Sandy tire sua vida. Sandy, sem entender nada, pergunta para o Zoro por que você fez isso. Ele o chama de idiota e fala que ele é importante para o bando. Sandy não sabia o que dizer, apenas chorava de felicidade. Sandy lamenta muito e pede para o Zoro perdoá-lo. Nesse momento, Zoro diz que a culpa não era dele. E diz o quanto ele sabe o que ele sente. Zoro diz para ele ser mais forte que isso e vai embora. Sandy fica sozinho no seu quarto pensando sobre a vida novamente. Shanks, can you hear me? Yasop tenta conversar com o Shanks, mas ele está no mundo da lua, e que realmente o Shanks está nada bem. O Yasop percebeu que a praga realmente tomou conta da cabeça de Shanks. Shanks não fala nada, apenas observa o que Yasop diz. O Shanks continua com aquela mesma história de algo pior está chegando. Alguém chega e interrompe a conversa, e todos ali ficaram sem entender nada. Essa pessoa manda Yasop sair do lugar para poder se sentar. E logo depois ela nos revela quem é. Era Mihawk. Ele pergunta para o Shanks o que diabos ele está fazendo e se ele está tendo algumas alucinações. Shanks ri e pergunta se olhar para ele mostra isso. Ele fala que tá tudo bem e que não tá tendo nenhuma alucinação.
E o que ele diz é verdade. Mihawk então manda ele desenhar aquilo que ele fala que vai acontecer no futuro. Shanks, sem entender nada, começa a desenhar. Mihawk pega o papel e fica indignado, era apenas um cheiro forte de tinta. Shanks fica com uma cara séria, mas depois zomba da cara dele. Mihawk apenas diz para o Shanks que tudo o que ele fala é rumor, que nem a marinha sabe sobre isso. Shanks não fica nada contente com o que o Mihawk diz, e fica furioso dizendo que é real, o que ele diz é real. Ele começa a discutir com o Mihawk falando se ele acha que é melhor que ele e que ele nunca vai superar, pois ele é apenas um corsário. Mihawk apenas diz que vai ficar melhor amanhã e vai embora. Shanks, calm down, it's okay. Calm down? Calm down? Can you even understand what's going on? Because I see it, I feel it. I know that something is coming and that we are all going to die. Ouch! I believe. E depois desse escândalo todo, Shanks se acalma. E assim acaba o episódio. Como vocês podem ver, esse episódio se passa em Logtown. E Luffy estava fugindo de Smoker. Ace viu seu irmão em perigo, então ele quis ajudá-lo de alguma maneira. Então Ace aproveita o momento para impedi-lo. Ele fica sem entender nada, enquanto Ace olha fixamente para ele. Ace diz que Smoker não vai atrapalhar o seu irmão. Smoker manda ele calar a boca e sair do caminho dele. Então, os dois começam a batalhar. Ace agarra as costas de Smoker, mas não adianta em nada, o Smoker joga ele pro chão. Ace distrai Smoker e aproveita da situação para queimar o seu braço, assim botando fogo no seu corpo inteiro. Para finalizar, Ace prepara um punho de fogo e acerta em cheio o estômago de Smoker, o derrubando no chão, assim derrotando ele. Ace fala para ele nunca mais mexer com o irmão dele e vai embora. Tashigi estava desesperada procurando por Smoker, mas quando ela a encontra, ela não fica nada feliz. Ela corre até Smoker e manda ele levantar, mas Smoker estava traumatizado por ter perdido. Tashigi diz para ele não se mover e para ele não morrer, pois ela está preocupada com ele. Luffy apenas observava tudo de longe. O episódio começa com Bon Cray deitado na areia, e logo em seguida ele acorda. E após ele se levantar, ele percebe algo de estranho, e esse algo está no céu, e é chuva em Alabasta. E é bem estranho chover em Alabasta. De repente, alguém o toca e ele vira para saber quem é. E era a Nami. Ela queria fazer uma proposta para Bon Cray, mas ele não aceita de jeito nenhum. Porém, Nami, insistindo, diz que era importante, pois se trata de um amigo que precisava bastante dele. Nami diz que vai explicar para Bon Cray, mas primeiro ele precisa se sentar. Após isso, Nami explica para Bon Cray que o bando de chapéus de palha passaram fome por 2 meses e a única forma de se alimentar era sacrificando o Chopper, e que o Sanji ficou muito mal e não conseguia conversar com ninguém, apenas se sentia triste pelo que aconteceu e por ele ter matado o seu amigo. Bon Cray, furioso, começa a questionar, dizendo como que o bando de chapéu de palha se acham piratas, mesmo após de ter aniquilado o seu médico. É a mesma coisa que matar alguém da sua própria família. Bon Cray diz que é brincadeira o que ele tinha falado, e diz que vai sim ajudar a Nami, se transformando no Chopper. E Nami convida Bon Cray para entrar dentro do navio do bando do chapéu de palha. Chegando dentro do navio, a Nami fala para Bon Cray tirar esse uniforme que está utilizando e se sentir em casa, e não no trabalho. Bon Cray pergunta quantos dias ele vai ficar dentro do navio, e Nami fala que vai ser aproximadamente 2 semanas, para ele poder estudar medicina. Ele diz que é basicamente impossível ele aprender toda a medicina em apenas 2 semanas, ele pode aprender apenas coisas básicas, e que ele seria facilmente percebido pelo Sanji. Nami diz que já pensou no resultado com antecedência e que ela aprendeu o resto das coisas e que o disfarce vai funcionar. E entrega para Bon Cray tudo o que restou de Chopper e os seus livros de medicina. Nami diz que é difícil, mas ela precisa dele pois ele é importante para o bando. E pede desculpa por meter ele nessa situação. Mas ele diz que não tem problema e que vai fazer o máximo possível, pois eles são amigos dele.
Após 2 semanas de treinamento, Skypiea. Luffy e o seu bando de chapéu de palhas estavam no Skypiea e eles estavam tirando o máximo de informações possíveis de Enel e disseram que ele consegue destruir uma ilha brincando. Sandy, como sempre, está no seu canto sozinho, apenas pensando sobre a vida. Até que ele consegue perceber algo de longe, dentro das nuvens, e ele vê que é o Chopper. Ele fica sem reação e logo em seguida ele sai correndo para ver se realmente era ele. Sandy pergunta para o Chopper se realmente era ele. Ele diz que sim e que não se viram há muito tempo. Sandy não conseguiu aguentar de emoção e ficou bastante feliz por ver o Chopper. Logo em seguida, ele dá um abração no Chopper e fica se lamentando por ter perdido ele. Bon Cray, disfarçado de Chopper, fica pensando que um dia o Sandy vai descobrir que na verdade não é o Chopper. E que ele está fazendo isso pelos amigos. Uma hora, todo esse disfarce vai cair. E ele não sabe o que vai acontecer com ele. Porém, ele vai continuar se disfarçando pelo bem de todos. O episódio inicia que nem na saga original, o Luffy pedindo ajuda para Connie. Ela disse que é um grande problema o bando de chapéu de palha estar na ilha, pois o Enel está observando tudo. Enquanto isso, o Pagaia estava mostrando interesse no waiver da Nami. E o Luffy deixou ele pegar e fazer as manutenção dele. Sandy estava adorando ficar perto do Chopper / Bon Cray. E pelo sorriso dele, sabemos que ele está melhorando um pouco. E o Bon Cray não está nada contente com isso. Sandy pergunta para Connie se ela via pessoas passando pelo mar. Ela disse que era normal ver pessoas acabando na Ilha do Céu, mas hoje, por conta do Enel, ficou bastante raro encontrar algum pirata ou marinheiro. Só algumas pessoas selecionadas podem entrar na Ilha do Céu. A conversa parecia boa até os guardas de Skypiea aparecerem para poder impedir os Mugiwaras de fazer alguma coisa, já que eles entraram ilegalmente na ilha, agora estão com uma multa de 70.000 Extos. A Nami queria saber quando daria se convertesse 70.000 Extos em berries. E quando o guarda foi falar alguma coisa, ele se assusta com a presença do grande Usopp. Pagaia queria saber por que eles se assustaram com o Usopp. A Nami já sabe porque o Usopp tem pernas de aranha. O Usopp diz que não encontrou nenhuma outra pessoa infectada na ilha. E o Pagaia diz que não existe essa praga em Skypiea. Ele viu várias pessoas morrerem no mar por conta da peste, mas por algum motivo ela não chega na Ilha do Céu. Com isso, a teoria que a Nami criou está correta, pois tudo que estiver abaixo ou no nível da praga é infectado, e já que Skypiea está a um nível muito alto da superfície, não afetará os cidadãos. O Zoro queria fazer uma pergunta para Pagaia sobre sangue vital. E ele sabe sobre ela. É uma fruta com um líquido azul que, se você derramar no seu corpo, ele pode curar todas as doenças e além de você ficar bem mais forte. O único que tem essa fruta é o Enel, que está gravado no seu peito. Dizem que essa fruta nasce na Floresta Proibida. Se vocês não sabem, essa EU tem um crossover com Hollow Knight, que é um jogo que é até bem famoso. Dentro dele existe um encanto que se chama Sangue Vital. Ele dá ao portador mais vida, mais força e também uma regeneração absurda. Connie diz que se alguém tentar procurar ou encontrar o sangue vital, vai entrar em julgamento com o deus Enel. Ele pode estar até ouvindo eles agora. Com a chegada da Robin, Connie fica muito preocupada, pois ela sabe que a Robin chegou do Tribunal Superior e que o Enel não vai gostar nem um pouco dessa notícia. A Robin disse que era melhor eles irem embora, pois essa ilha teve um homem que foi morto por um raio e que eles iam chamar bastante atenção nesse lugar. Todos concordaram, menos o Luffy, que seguiu adiante. Pagaia convida Sandy e o Usopp para entrar na sua casa e ele se depara com o corpo do Usopp. Ele pergunta se o Usopp pode contaminar alguém e ele diz que nunca contaminou ou matou, isso só aconteceria se ele mordesse a pessoa. Pagaia percebe que os dedos de Usopp estão enfaixados e pergunta o que aconteceu. Usopp apenas disse que não foi nada.
Mas na verdade foi algo horrível. O Sop fica desesperado e Pagaia começa a desconfiar. No navio, uma criatura surge e pega Nami e Robin. Pagaia diz que as duas serão sacrificadas pelo bem do deus. Sandy fica bastante irritado com Pagaia e pergunta para ele onde que levaram as suas amigas. Eles fizeram uma reunião. Pagaia insinua que seria bastante difícil eles encontrarem a Nami e a Robin, pois eles são procurados na ilha. Luffy apenas disse que era só matar todos eles. Depois de uma longa conversa, Konis disse que era melhor eles irem para a cidade. Ao chegar lá, eles caminham bastante e são vistos como pessoas estranhas, principalmente o Sop, que é um monstro. Sandy encontra uma garota que estava bastante triste do lado de um restaurante, e como ele é um baita de um gado, ele vai lá ajudar. Ele pergunta o que aconteceu, e ela fala que no restaurante onde ela trabalha, um garçom se demitiu, abrindo portas para bandidos conseguirem atacar. Então Sandy se oferece para ajudar ela como garçom. Sandy acaba se viciando no trabalho por conta que existem bastante mulheres no local. Um dos guardas chega no dono do restaurante e fala que esse homem loiro está sobre o olho do deus. E como vocês estão vendo, ele está apontando uma arma para ele. O Sandy nem conseguiu se defender, aí que dá cegado. No final, Boncray enfaixou a orelha de Sandy. Konis oferece uma locomotiva para Luffy e Sandy para irem salvar a Nami e a Robin. E essa é a expressão deles após ter visto o design do barco. Luffy percebe que a Konis está tremendo, e ele fala: "Por que você está tremendo toda? Você está com medo de algo? Você tem medo de que te considerem nossa cúmplice enquanto os outros nos evitam?" Konis responde, dizendo que pode parecer estranho, mas eles se conheceram agora e ela deu um barco para eles. De repente um raio cai sobre eles e o Luffy é jogado para o Sandy. Sem entender nada, eles avistam uma pessoa dentro daquela fumaça. Era o Gunfall. Ele aparece para dar uma mensagem. Ele diz que vai proteger a Konis enquanto eles vão partir para o templo do deus, e que deseja uma boa sorte a eles. No templo, podemos ver Gedatsu conversando com alguém, e pela simbologia já sabemos quem é: o Enel. Gedatsu estava falando para o Enel que havia um infectado na ilha. Isso chamou a atenção do Enel, pois ele nunca tinha visto um.
Gedatsu também afirma que junto com ele tem piratas. O Enel não está nem aí. A única coisa que ele quer saber é se o infectado é bastante forte e que vai testar a sua resistência. Mal pode esperar a hora. Agora irei explicar os estágios da infecção para vocês. Não irei explicar o 1 porque eu já expliquei no primeiro vídeo. Estágio 2. Raízes escuras parecidas com trepadeiras começam a crescer através dos ossos que saem pela pele. A pessoa infectada começa a se sentir mais cansada e os primeiros sinais de trauma mental são perceptíveis. Estágio 3. Os coágulos alaranjados aumentam de tamanho, cobrindo a maior parte do corpo. As raízes ficam maiores e mais fortes, trazendo desconfortos como formigamento frequente. A pessoa infectada pode produzir um leve cheiro adocicado, semelhante ao cheiro de frutas cítricas. A psique se deteriora ainda mais. O infectado torna-se agressivo e é afetado pelos sonhos pela primeira vez. Estágio 4 e 5. Nessa fase aparecem os primeiros sinais de mutação, deformação dos ossos e do corpo, flacidez da pele e etc. Em muitos casos, o infectado pode tornar-se um animal ou um inseto, como foi o caso de Usopp e Mary. A pessoa infectada mal consegue se mover, perde a visão e a capacidade de se controlar completamente, mas isso é raro. Estágio 6 e 7. A pessoa infectada fica completamente desprovida de essência humana, tornando-se um monstro ou parte do ambiente natural. Um leve cheiro doce torna-se forte e insuportável, assim faltando 71 segundos para o 7º estágio. Pode ser suportado por alguém que tem uma vontade forte ou habilidades especiais. Eles podem superar um ponto crítico e passar para uma nova forma. Em geral, as pessoas com Haki também correm risco de contrair o vírus, pois a infecção não depende da presença do Haki. No entanto, a forte habilidade de Haki pode ajudá-los a resistir e combater a doença, bem como limitar seus efeitos e seus corpos. O seu Haki pode prevenir as infecções pelo vírus ou tornar o seu impacto menos significativo, mas isso depende das circunstâncias específicas e da força de vontade de cada indivíduo. Alguns deles só podem ser expostos a sonhos enquanto permanecem saudáveis. Isso nos mostra que a fruta é muito forte. A Praga no Mi tem um poder suficiente para destruir um mundo. E não importa o quão forte a pessoa seja, ainda não há imunidade contra ela. Até porque as mutações podem ser causadas por uma variedade de fatores, incluindo predisposição genética, exposição ambiental e as habilidades dos infectados. O vírus pode interagir com características individuais do corpo, causando diferentes reações e mutações, o que explica porque o vírus afeta a todos de maneira diferente. Alguns podem ganhar força física, outros habilidades de hiperregeneração e outros podem ficar sujeitos à magia, ou até mesmo em uma nova forma de consciência. O nível de infecção é a progressão do estágio, pode depender do sistema imunológico da pessoa infectada e de suas capacidades de resistir ao vírus. O que o vírus pode fazer com as Akuma no Mis, começando com a paramécia. O vírus pode interagir com as suas habilidades, amplificando ou alterando seus efeitos dependendo do estágio da infecção. Por exemplo, se um usuário infectado da fruta paramécia, que é capaz de criar e controlar habilidades, pode perceber que suas habilidades se tornam mais destrutivas do que o normal. No entanto, o vírus também pode exacerbar aspectos negativos das habilidades da paramecia, como estresses psicológicos ou exaustão pelo uso prolongado das habilidades. Pessoas com Akuma no Mis do tipo Logias, controlando os elementos naturais, podem ser infectadas com o vírus, mas suas habilidades geralmente permanecem intactas se o usuário tiver habilidades relacionadas ao fogo ou eletricidade, já que o vírus tem uma fraqueza por fogo e magma. Essa fraqueza serve para diminuir a devastação da infecção, e não para acabar com a infecção em si, por isso que eu disse que o vírus não tem 100% de imunidade. O vírus também pode trazer aspectos adicionais. Por exemplo, se um homem infectado com a fruta do diabo da fumaça, ele pode descobrir que suas habilidades se tornam mais espessas e podem causar mais dano. Pessoas com Akuma no Mi do tipo Zoan, que lhe permitem se transformar em animais ou seguir trilhas de animais, também podem ser infectados pelo vírus. O vírus pode afetar sua saúde física e bem-estar mental. Em caso de infecção, os usuários de Akuma no Mi do tipo Zoan podem perceber que suas habilidades se tornam menos controláveis, ou que suas formas animais percam força e resistência. O vírus pode melhorar sua habilidade física, tornando-os mais animais, ou mudar seu comportamento, como torná-los mais agressivos.
Para lembrar vocês, a Praga no Mi é a maior causadora de tudo isso. É uma fruta do diabo que gera uma toxina que infecta o indivíduo, deixando ele com os glóbulos meio alaranjados. Além de mudar completamente o seu humor e o seu jeito de pensar, virando um monstro. Essa fruta foi inspirada em um jogo chamado Hollow Knight, principalmente em um local cujo seu nome é Encruzilhadas Infectadas, onde é possível encontrar inimigos com esses glóbulos alaranjados. O Doflamingo, que é um dos maiores vilões dessa série, provavelmente inalou essa toxina. Isso pode ser um pouco bom e um pouco ruim ao mesmo tempo. Até porque a pessoa fica muito fraca, mas tem um porém, ela também gera a toxina da fruta. Entretanto, isso vai variar, pois ela só vai começar a gerar toxina depois do estágio 4 para frente. Em Skypiea, Luffy e sua tripulação estavam navegando pelas nuvens até que algo os distrai, colocando eles em um rumo de um penhasco, e eles acabam caindo nele. Enquanto isso, uma outra parte da tripulação do Luffy estava no altar da aprovação de ferro, criado para adorar o Enel, e lá eles estavam brigando por ter parado ali. Então a Robin sugere a ideia de sair do local e ir para a floresta procurar ajuda ou algo do tipo. Todos concordam com essa opinião da Robin, e Bon Cray estava feliz para sair dali, mas a Nami diz para ele ficar no navio e proteger ele. Enquanto isso, Luffy e seus amigos andando na floresta de Upperhard, ele acaba encontrando bolhas no céu. O Luffy fica feliz e acha isso incrível, mas os seus amigos acham que isso pode ser um ataque. E realmente era, se tratava de Satori, um dos integrantes do exército de Deus. Ele parte para o barco onde estava Luffy, Sanji e Usopp e desfere um ataque poderoso no peito de Luffy, jogando ele para bem longe, atingindo uma árvore. Usopp, com medo, abraça Sanji, mas atrás deles aparece Satori, que dá um ataque muito forte nas costas de Sanji. Usopp então agarra Satori e cai junto com ele em uma das bolhas, que estoura imediatamente, ferindo os dois. Luffy tenta desferir um soco, mas Satori pega o braço dele e balança ele em uma árvore. Bon Cray estava dançando dentro do Going Merry até que ele escuta um barulho e também um cheiro de fogo. E ele sai para ver o que está acontecendo, e foi aí que ele viu que o mastro do navio estava pegando fogo e corre para tentar apagar. Ele não estava sozinho, em suas costas era possível ver o sacerdote de Deus, Shura. Eles têm uma batalha bem curta, onde Shura coloca medo em Bon Cray, mas se distrai com uma figura que aparentemente era igual a ele. Era o próprio Bon Cray no corpo do Shura, mas ele se atrapalha no pássaro gigante e acaba levando um ataque do Shura verdadeiro, caindo no mar. Mas já que ele é um usuário de fruta do diabo, ele não vai conseguir sair dali, sem ajuda. Nesse meio tempo, o Satori percebe que ele foi infectado por Usopp e que daqui a pouco a doença vai se espalhar pelo seu corpo. Sanji fica muito bravo com o Usopp por ele ter mordido o Satori, pois isso só vai adiantar e agregar na praga. Sanji tenta enganar Satori dizendo para ele que tem a cura para a praga e seria ruim se ele infectasse a ilha inteira e também o deus que ele segue. Satori, nada contente, diz para ele que o Enel é absoluto e que isso é uma bobagem. Satori então junta todas as bolhas criando um dragão, mas isso não adiantou de nada. Depois de um tempo os três conseguiram derrotar ele. No templo de Deus, Enel está observando Luffy, Sanji e Usopp e dá um sorriso maligno, dizendo para seus subordinados se prepararem, pois isso vai ficar divertido. Além disso, Enel diz para eles que o chapéu de palha era bastante interessante, pois ele tinha uma força bruta incomum. Não era interessante para ele, mas era algo que tinha que tomar bastante cuidado. Shura diz para Enel que subestimou demais as forças deles e que eles não eram uma tripulação comum. Enel então diz para ele ficar sob guarda do navio, que logo logo eles iam procurar por ele. Ele diz que ninguém pode superá-lo e nenhuma intervenção divina é capaz de derrotá-lo. Então Enel diz para Shura que logo logo vai mostrar para ele o seu poder divino antes de matá-lo. Após muito tempo, Bon Cray acorda dentro do navio e ele fica se perguntando quem o salvou. E é aí que ele escuta a voz de Luffy, Usopp e Sanji e percebe que tem que se transformar logo no Chopper para o Sanji não ver ele. Se você não está lembrado disso, Sanji usou o Chopper como comida de emergência quando os chapéus de palha estavam sem comida. E isso abalou psicologicamente Sanji. Então, com meio de recuperá-lo, Luffy usa Bon Cray como um membro da tripulação no corpo de Chopper para tentar acalmar Sanji. Bon Cray então vira Chopper e cumprimenta os três que chegaram agora no navio.
Nami e Zoro também voltam, assim eles fazem uma reunião explicando tudo o que eles viram na ilha. Sem demorar muito, a noite chegou e eles estavam jantando. Luffy estava quieto e muito pensativo, até que ele decide ir até em direção a Sandy e dizer para ele que não era para ele ter tratado o Usopp daquela maneira mais cedo. Eles eram companheiros e faziam parte da sua tripulação, e ele não gostou bastante que ele fez isso. Sandy diz que entende que ele era o culpado de tudo isso, mas diz para ele se colocar no seu lugar que ele estava muito estressado e não está muito bem. É só questão de tempo para ele melhorar. No final tudo deu certo e todos estavam se divertindo na roda da fogueira. Mas claramente nem todos estavam se divertindo. Bon Cray vê isso nos olhos de Sandy. Um dos chefes dos moradores de Skypiea aparece e interfere na festa do bando Chapéu de Palha, dizendo que ele carrega um monstro, uma pessoa infectada que pode trazer o caos aos moradores de Skypiea. Luffy diz para ele calar a boca e que não vai matar e nem levar o Usopp, pois ele é integrante da sua tripulação. Com isso, o Genbo aparece e diz para o Viper parar de ficar dizendo isso, que eles não têm muitos aliados para essa guerra. Assim o Viper se arrepende e pede desculpas, dizendo que não sabia que eles eram aliados. Luffy aceita, mas ainda estava com uma cara de desconfiança. Quando a madrugada habitava pelo céu, todos estavam dormindo, ninguém estava atento, todos estavam em um sono profundo. Assim, Enel aparece e apronta uma. Por um motivo respeitoso, ele não ataca os Chapéu de Palhas, e sim vai em direção ao seu navio. Lá ele encontra uma criatura estranha com uma aparência do Merry. Isso o espantou, mas não foi suficiente para impedir o que ele veio fazer aqui. No outro dia, todos acordaram assustados, pois o mastro do navio estava quebrado. Eles ficaram se perguntando quem foi a pessoa que conseguiu fazer isso com o mastro sem que eles percebessem. Mas no final das contas, eles conseguiram consertar de novo. Eles decidem dividir 3 por 4. 3 ficam no navio o protegendo e 4 vagam pela floresta para buscar ajuda. Quando os 4 já tinham partido, o Enel simplesmente aparece para dar uma visitinha aos 3 que estão ali protegendo o navio. E diz que eles são dignos de sentir o grande poder de Deus. Enquanto isso, Luffy e alguns integrantes da sua tripulação estavam vagando pelas florestas de Upper Yard até que o céu fica todo vermelho, assim aparecendo um personagem novo. Esse foi o último episódio lançado até agora. Mas bom, pro vídeo não ficar curto, eu irei explicar para vocês alguns personagens. O Ace não está infectado devido às habilidades da fruta do diabo que ele possui, pois o fogo é o ponto fraco do vírus. Robin, muitos de vocês queriam saber sobre ela, então vou contar para vocês. Ela está no estágio 3 do vírus, no entanto, com suas habilidades da fruta do diabo, ela se tornou mais forte. Os membros que aparecem a usar suas habilidades ficam pretos e os dedos afiados, e além da sua força multiplicar. Ela passa o tempo todo com o Usopp, cuidando dele e tentando curá-lo, embora não possa culpá-la totalmente. Ela foi capaz de parar a mutação e o desenvolvimento do vírus no corpo de Usopp e também o do Zoro. E o impressionante é que mesmo infectada, ela tem totalmente a posse da sua mentalidade. Frank, ele não está infectado, mas segundo ele, disse que não se importava com o vírus e não se preocupava com a possibilidade de se infectar, mas ainda teve que colocar uma máscara de gás depois de saber que até o metal enferruja com o vírus. Ele assume total responsabilidade pela carpintaria e proteção contra a praga e de pessoas infectadas. Kobe e Helmeppo, eles se juntaram quando a cidade de Orange foi atingida por um surto súbito da praga pelo ar. Kobe, a pedido de Helmeppo, ficou mais perto, tentando escapar da aldeia, mas logo, devido à rápida progressão da praga, eles ficaram uns aos outros e logo se tornaram cobertos de bolhas de infecção. No momento, seu paradeiro é desconhecido. Brock, ele não está infectado com a praga, porque ele é um esqueleto e não tem tecido vivo que o infecta. No entanto, grupos de praga ainda aparecem em seu crânio e costelas, porque a praga tenta tomar qualquer espaço disponível. A mente de Brock é afetada por sonhos, e eles afetam sua alma em vez do seu corpo físico. Os sonhos afetam sua consciência, causando leves alucinações, como as de Shanks, mas 5 vezes menos. Apesar do seu corpo permanecer não infectado, ele não acredita na teoria do aparecimento de uma fruta do diabo que destruiu o mundo inteiro com uma epidemia. Ele acredita que a praga apareceu muito antes, quando ele estava vivo, ao viajar com a tripulação dos piratas Rumba. Moria, sendo um ex-corsário, ele usa ativamente a epidemia da praga para seus próprios propósitos, com o objetivo de tomar o poder e criar um exército de zumbis infectados.
Apesar de sua própria infecção, ele mantém a sanidade suficiente para fazer planos e manipular os outros indivíduos infectados, transformando-os em seus fantoches. Luffy, ele não está infectado, mas após a morte de Chopper, ele leva a epidemia e o racionamento de alimentos mais a sério, e Sanji ameaçou repetidamente que será o próximo se ousar esgotar as exposições novamente. Além do objetivo de encontrar One Piece, ele quer livrar o mundo do vírus e salvar os infectados. Blueno, ele está infectado com estágio 4 e metade de seu rosto está coberto de bolas laranjas, e há um grande coágulo de praga nas costas que lhe causa forte dor. Além de sugar energia do Blueno, a praga não afetou as habilidades da fruta do diabo de nenhuma forma. Kumadori, o estágio da infecção é desconhecida. Esta é a primeira vez que a infecção passa pelo cabelo de uma pessoa e não pelo corpo ou os órgãos. Sua habilidade se girou sobre ele, fazendo-o ficar preso em seus poderes, incapaz de libertar-se ou controlar sua capacidade de controlar a vida. O resto do CP9 já estava tentando fazer de tudo para liberá-lo, tentando desembaraçar o cabelo ou cortá-lo, mas nada ajudou. O cabelo ficou laranja devido ao vírus. Zoro, ele está infectado com estágio 1. Ele foi infectado na Vila Syrup, graças à equipe do Gato Preto. Devido à infecção, a visão do cara deteriorou um pouco e ele ficou um pouquinho mais fraco. E por isso, começou a treinar para se tornar mais forte. Às vezes, Franky o ajuda com isso. Nas horas vagas, ele senta sozinho com Sanji porque a equipe disse para ele cuidar da saúde mental do cozinheiro, mesmo que ele não queira. Chopper, a gente sabe muito bem o que aconteceu com ele, mas ele deixou um diário que dizia o seguinte: me sacrifiquei pela equipe quando a galera não tinha nada para comer no meio do caminho para Alabasta. Nem Sanji nem Zoro procuraram alimentos, pelo fato de que metade dos animais estavam infectados e perigosos para comer, e a fruta não era uma opção. Shanks, ele não está infectado, mas a praga turvou sua mente, fazendo com que os sonhos, que é uma referência ao Haki, assumissem o controle dele. Por causa deles, ele periodicamente diz coisas estranhas como bobagens. Por isso, a equipe continua tentando desvendar o significado de tudo o que foi dito, em vez de Shanks e a Soap, que é praticamente o mais sensato de todos, foi colocado para substituir o capitão. A equipe fez para ele uma prótese de braço esquerdo de ferro como presente de aniversário. E a Soap, ele é o membro mais nível da tripulação de Shanks. Ele foi nomeado o capitão, como eu disse anteriormente, e se tornou um pyro, queimando zumbis infectados e raízes com coágulos de praga nas ilhas. No entanto, o resto da equipe não mudou de forma alguma, então não tem motivo para descrever sobre eles. Mihawk, ele não está infectado. Ele navega pelos mares para saber mais sobre a praga, para encontrar a cura para ela. E também tenta saber se a ilha onde a praga foi despertada existe ou se é apenas mais uma teoria do governo mundial, ou mesmo sua arma. Ele usa uma máscara de médico da praga e infelizmente ajuda a não pegar a praga. Spandam, ele está infectado com o 5º estágio, que é quase fatal para uma pessoa comum. Ele não pensa normalmente e por isso se transformou em um monstro contagioso. Lute assumiu a liderança do CP9 ao perceber que Spandam é incapaz de entrar em ordens nesse estado, o que faz com que o Spandam se ressente de Lute e os outros membros do CP9 não o ouvem. Milagrosamente, ele ainda está vivo, mas no momento após os eventos de Enies Lobby, ele está sentado em uma sala especial dos marinheiros, onde fazem experimentos com os infectados ou tentam curá-los. Mr. Cho não está infectado, ele se tornou o agente-chefe da Baraki Works. Ele cumpre o básico requisito de Crocodile, como reunir os itens certos que podem ser usados como ingredientes para a vacina e cura da praga, ou explorar as ilhas menos em perigo para que em breve se movam para lá para planos futuros. Logo, ele virá o chapéu de palha para alguma coisa. Mr. Tree, ele não está infectado, ele é o segundo agente-chefe da Baraki Works, mas ao contrário de Bon Croy, ele fica de olho na Doutora Kureha para pegá-la tentando sair da gaiola. Ele relata principalmente ao Crocodile sobre como as coisas estão andando com ela e seu processo de criar a cura e a vacina. Vivi, ela está infectada com a primeira e mais fraca fase da praga, da qual ainda dá tempo de se curar. Seu olho está inflamado e ela cobre com uma bandagem, e o segundo olho ela vê mal. Seu braço direito foi infectado e coberto de coágulo, então ela o amputou.
Karu e Igaron foram mortos, por isso ela ficou muito tempo triste e não queria discutir com a galera. Sanji. Ele não está infectado, mas comparado com os outros, seu estado mental é terrível. Após o incidente do jantar, ele começou a se responsabilizar pela morte de um companheiro de tripulação, tornando-se mais nervoso e agressivo com todos. Às vezes, ele cozinha com Nami ou Usopp. Quando está de bom humor, pode participar de uma conversa. Ele periodicamente ameaça Luffy a não esgotar as disposições novamente. E surpreendentemente funciona. Por causa dele, a tripulação se tornou desconfiante e só tem briga frequentemente. Mas com a chegada da Robin, as coisas ficou mais ou menos assim. Usopp. Ele está infectado com o estágio 4. Ele foi infectado antes do Chapéu de Palha o levarem. Sua parte inferior foi descartada e colocada no quarto dele. E seu corpo assumiu a forma de uma aranha parecida com um cão. Atualmente, os Chapéu de Palha estão tentando estabilizar sua sanidade. E para a segurança da tripulação, trancaram ele em uma cabine. Se necessário, ele ocasionalmente escreve cartas para Kaia, contando tudo o que está acontecendo. Mas infelizmente, ele não recebe nenhuma resposta. Às vezes, ele gosta de sentar na cozinha com Sanji, observando cozinhar e ocasionalmente ajudando. Kaia. Ela está infectada, porém mais fraca que todos os habitantes da Vila Syrup. Pelo fato de estar em casa durante a epidemia, ela ficou ainda mais deprimida, recusou tratamento, recusou comer e quando matou Mary, cometeu suicídio. Usopp nem sabe e ainda escreve cartas para ela, esperando um dia ela responder de volta. Ele fica o dia inteiro pensando nela. Mal sabe ele que ela não está mais aqui. Bug. Ele não está infectado, mas ele trata toda essa situação com brincadeira e com diversão, sabendo que o vírus não vai acabar. Ele roubou as armas de fogo da Marineford, então em algumas ocasiões ele atira nos infectados. E ele é casado com a Álvida. Álvida. Ela não está infectada, pois os infectados não a mordem por causa da fruta do diabo que ela possui, pois sua pele é muito escorregadia. Ela também usa respirador para não se infectar por gotas aéreas. No momento, ela ainda procura One Piece junto com o Bug. Como eu disse anteriormente, eles são casados. Perona. Ela está infectada no estágio 3. Ela foi infectada apesar de sua capacidade de se transformar em fantasma, contraindo a praga devido ao Gecko Moria, quando ele infectou os outros zumbis. Agora, ela usa seus poderes para combater a epidemia da peste. Apesar de estar infectada, a vontade de resistir à forte sanidade permite que ela mantenha o controle de sua mente. Ela usa seus fantasmas para reconhecimento e combate aos infectados, se esforçando para encontrar uma maneira de curar-se e ajudar os outros. Durante o arco de Thriller Bark, ela está totalmente do lado dos Chapéus de Palhas e irá ajudá-los. Fox. Ele está infectado no estágio 3 e em vez de se curar, ele usa a praga em seus jogos, o que torna sua aprovação mortal para os jogadores e para sua equipe. E ele não se arrepende, mesmo que tenha infectado todas as pessoas da sua tripulação. Por outro lado, é mais difícil para ele viver infectado, pois a praga já começou a infectar seus órgãos internos, especialmente os Lins, que se torna difícil para ele respirar e usar sua habilidade Noro-Noro. Por isso, ele não poderá trapacear nos jogos e nem se defender. Porsche. Ela está infectada no estágio 6. Ela está à beira da morte. E para todos os jogos, Fox se tornou quase um organismo morto. Ela respira mal, pensa mal e move-se mal. Nada a ajudará. Ela tenta dizer algo, mas só sons roscos e não relacionados. Fox não faz nada para curar, mas no fundo ele sente pena dela. Após os eventos em Long Ring Long Land, ela foi levada para os marinheiros. Enel. Ele não está infectado graças ao sangue vital. Ele só se tornou mais forte, mais vulnerável e mais rápido. Ele restritou todos os Skypias de usar sangue vital ou mesmo rumores ocultos sobre a existência dessa semente. E aqueles que a encontrarem serão punidos. O próprio sangue da vida está incorporado em sua área do peito e o poder da semente corre por todo o seu corpo, fornecendo mais poder. E com isso percebemos que essa UFO foi realmente inspirada em Hollow Knight. Se vocês não sabem o que é sangue vital, são núcleos azuis que adicionam mais vida ao usuário. Rob Lute. Ele está infectado no estágio 5. Exteriormente não parece que ele está infectado, mas a maioria dos traços de infecção são visíveis no seu corpo, o que é fácil de esconder sob as roupas. Todas as raízes e coágulos no corpo lhe trazem desconforto, e não se importa com nenhum sintoma. O principal é que a mente está normal. No momento, ele é o responsável pelo CP9. Mary. Ele está infectado quase na última fase.
Quando o vírus estourou na vila de Xarope, ele foi o primeiro a ser infectado. De primeira, ele tentou se curar, e Kaia ajudou, mas não adiantou em nada. Quando praticamente ele morreu lá fora, só sentou e sofreu. E para salvá-lo de seu tormento, Kaia o matou. Sogeking. Definitivamente ele não está infectado. Não é afetado pelo vírus, por isso pode facilmente superar os perigos associados à praga. Brincadeira essa parte. O Soap conseguiu roubar sua outra parte do corpo no navio Going Merry. Nem pergunte como, embora sua sanidade tenha aumentado com o tempo. Frank ainda não entende como ele anexou a metade já sem vida de seu corpo e pode andar. Arlong. Ele está infectado como o resto dos homens peixes, mas não se importa e vive como de sempre. Ele foi o primeiro a ser infectado na Ilha dos Homens Peixes e infectou seus indivíduos. Só ficou mais forte após a segunda fase da praga e muito mais agressivo. Nami. Ela não está infectada e ela roubou um terno em Logtown e também pegou alguns respiradores para a tripulação. Ela e Robin assumiu o papel de médica do navio, trabalhando na criação de uma vacina e um medicamento. Em seu tempo livre, ela passa o tempo sozinha com o Soap ajudando a permanecer, igual a Robin, falando com ele e lendo as cartas de Kaia com ele, às vezes até jogando jogos de tabuleiro. Ela evita Sandy porque o teme após o incidente do jantar. Crocodile. Ele está infectado com o estágio 4 do vírus, e embora se sinta mal, tenta aguardar até o fim, esquecendo-se da dor. Doutora Kureha foi tomada de refém por ele, forçando-a a fazer uma vacina de praga exclusivamente para ele e os membros sobreviventes da Paraku Worlds. Ele se mantém sob controle, por isso que ele pode quebrar a qualquer momento e matar qualquer pessoa que ele encontra, e por isso senta-se em seu escritório isolado, ligando periodicamente para Kureha, para saber como estão as coisas com a vacina. Contra as habilidades da fruta do diabo, ainda pode transformar o corpo em areia, mas não na primeira vez. Kako. Ele está infectado com estágio 4, quase os mesmos sintomas do Soap, mas ao contrário dele, sua sanidade é normal, mesmo que não pareça que está tudo bem com ele. Há dor forte no pescoço e nas costas e também uma tontura, especialmente quando movimentos súbitos ou em batalhas. Ele tenta curar-se e às vezes a Califa ajuda nisso. Na forma híbrida tá pior. Os órgãos internos estão infectados e quando transformado, seu pescoço é corrido pela praga. E por esse motivo ele sempre fica silencioso nessa forma. Há problemas com a capacidade de respirar, mas a capacidade de atacar ainda está lá. Rob Lute forma leopardo. Em sua forma híbrida ele aparece ainda pior, assim como o Kako em sua forma de girafa. A praga também corrói o abdômen, as costas e o peito de Lute, a ponto de que seus ossos e órgãos infectados eram visíveis, de acordo com Jabra novamente. Esta é uma forma terrível de Lute, embora para ser honesto, mesmo Lute concorda com isso, mas não é capaz de expressar emoções e descrever seu horror. A capacidade de ataque não diminuiu, e os órgãos estão protegidos por coágulos dentro do corpo. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que chegaram até o final, agradeço de coração. Nos veremos no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau.